Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou João Bastos, eu estou aqui na Engenet desde agosto de 2022 e essa é a minha apresentação como candidato para o processo eleitoral para o ano de 2025. Durante essa apresentação, eu tenho a responsabilidade com vocês, Assembleia, de responder por que vocês deveriam confiar em mim para o cargo de presidente institucional para o ano de 2025. E para começar a responder essa pergunta, eu queria primeiro perguntar para vocês se consideram adultos? E caso sim, você gosta de ser um adulto? Eu estou fazendo essa pergunta porque por muito tempo a resposta de ambas foram extremamente claras e extremamente problemáticas para mim. Sim, eu me considero um adulto e não, eu não gosto de ser. E eu digo isso porque durante muito tempo, a minha vida toda na verdade, eu olhei para minha infância com extrema inveja, porque eu considerava a minha vida naquela época extremamente fácil e extremamente almejável. Não somente pela ausência de responsabilidade que eu tinha como uma criança, mas principalmente pela facilidade com que eu me sentia feliz e completo com as minhas atividades. Então, eu não sei se todo mundo já passou por isso, e eu não sei sequer se todo mundo vai passar por isso, mas eu sei que quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, eu vi toda a felicidade, toda a alegria, todo o entusiasmo e principalmente todo o propósito da minha rotina como criança se desvanecer. E me sobrar, no final das contas, só um sentimento de nostalgia e saudosismo por algo que eu já não era mais criança. Em 2020, eu entrei no UNB e de cara eu me deparei com a pandemia. Uma situação que me jogou direto numa vida sem responsabilidade, numa vida sem propósito, numa vida sem nada. E foi nesse momento da minha vida, sem propósito nenhum, que eu vi crescer dentro de mim uma cultura extremamente infantil, a cultura de aversão total a qualquer responsabilidade. E mesmo com o retorno das atividades da UNB, das minhas supostas responsabilidades no segundo semestre, em agosto, quando a UNB voltou às suas atividades via AED, a esse ponto a cultura da responsabilidade já tinha sido completamente agregada à minha personalidade. E foi dessa forma, com um completo desleixo e indiferença, que eu completei o meu segundo semestre na faculdade. E esse desleixo e indiferença, eles resumem muito bem a minha vida pelos próximos 2 anos. Porque pelos próximos 2 anos, eu não fiz nada além de apodrecer em cima da minha cama, dentro das 4 paredes do meu quarto. E por muita sorte e uma epifania total, por uma epifania de esperança, eu me inscrevi e fui aprovado no processo seletivo da Engenet em 2022. Quando começou meu processo trainee, essa epifania já tinha passado completamente. E eu realizei meu processo trainee com total desleixo. Eu só passei porque a Engenet se encontrava numa situação de total desordem e caos naquele ano. Em 2023, eu busquei participar um pouco mais das atividades da Engenet, porém ainda com a mesma mentalidade, de que nada daquilo era meu problema. E eu vi isso ser refletido na empresa. A Engenet se empenhou mal em 2023, a minha mentalidade pobre era um reflexo disso. Foi só em 2023, durante o processo eleitoral e durante a segunda imersão do ano, foi ali, conversando com meus colegas, lendo o planejamento estratégico da rede, principalmente, vendo o que eu agrego, o que eu atribuo valor na vida, que eu consegui desenvolver aquilo que eu não tinha há 4 anos. Propósito. Eu não passei para presidente institucional por ano de 2024. Dá pra ver, né? E apesar disso, isso foi uma coisa boa. Porque apesar de toda a minha dedicação, apesar de todo o meu esforço, apesar da minha volta à vida e do meu novo propósito, eu ainda não tinha algo que eu considero extremamente crucial para toda e qualquer liderança, em todo momento: a noção de responsabilidade. E dessa forma, a gente escuta o tempo todo, de todo mundo à nossa volta,
de que o mundo que a gente tem hoje não necessariamente é o mundo que a gente gostaria de ter. Mas a gente esquece que os motivos do nosso fracasso só são problemas quando a gente não tem a motivação e o empenho de resolvê-los. Então, dessa forma, foi a partir dessa noção que, por meio da responsabilização, a gente se torna adulto. E que somente pela exerção dessa responsabilidade, nós, homens e mulheres adultos, conseguimos gerar o resultado que a gente quer. Então, para terminar a minha apresentação, eu gostaria de trazer o princípio que hoje me guia, a noção que é crucial não só para mim como pessoa, para o mundo todo que falta hoje, e também para a genética por consequência. E eu trago essa noção, esse princípio, na forma de uma frase. Eu peço desculpa para as meninas, porque isso é relevante para todo mundo, mas eu considero relevante principalmente para nós homens. A responsabilidade faz o homem. E quanto mais responsável, melhor o homem. Então, para responder a vocês, Assembleia, por que vocês deveriam confiar em mim com o cargo de presidente institucional, eu deixo aqui. Eu acredito que o meu melhor homem passa pela presidência institucional. Obrigado.